Enquanto nós não estamos numa série de mensagens, eu tenho aí ministrado sobre o Sermão do Monte. Tive o privilégio já de fazer 3 mensagens dentro do capítulo 5 de Mateus, falando sobre as bem-aventuranças, falando sobre o sal da terra e luz do mundo. Depois, esse momento do capítulo 5, versículo 17 em diante, mostrando que Jesus Cristo não veio revogar, mas veio cumprir a lei. E agora nós vamos o capítulo 6, sobre aspectos tão importantes na vida cristã. Eu convido você a ler comigo o capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 18. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos os homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Nessa manhã, o título dessa mensagem é o Deus do secreto. Diga comigo: o Deus do secreto. Esse sermão do monte é como se Jesus Cristo estivesse trazendo para nós a cultura do reino de Deus. Nós falamos sobre isso. Quando nós queremos entender um pouco a cultura do reino que Jesus Cristo veio instaurar, veio inaugurar, nós temos que ir para o sermão do monte, ali quando ele ministra os seus discípulos, ministra a multidão, para que eles entendam qual que é a cultura do reino de Deus. Você que conhece outras culturas, quem sabe você que já teve a oportunidade de morar em outras nações, você sabe que você tem que entender a cultura local para que você seja bem-vindo. Jesus Cristo está mostrando: olha, a cultura do reino é muito diferente da cultura da sociedade que vivemos. E aqui no capítulo 6, ele vem falar, e o versículo 1 é primordial para que a gente possa mergulhar nesse texto. Ele fala: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celestial. Jesus está mostrando ali 3 aspectos muito importantes para os judeus. Primeiro, era dar esmolas. Segundo, a oração. E terceiro, o jejum. São práticas que nós temos até o dia de hoje. Na verdade, o dar esmolas aqui
era não somente ajudar os necessitados, mas para alguns era também receber louvor e adoração de seus colegas, ele ser bem visto, bem recolocado naquele local, ser glorificado pelas pessoas. A oração aqui passou de ser um elemento de comunicação com Deus, de adoração a Deus, de conhecer mais quem é Deus. Passou aquele momento para que as pessoas pudessem ouvir as minhas palavras eloquentes. Isso aconteceu com o jejum também, uma prática que nós fazemos aqui até os dias de hoje. O cristianismo é marcado por essas 3 práticas: a generosidade para os que mais precisam, a oração e o jejum. Mas aqui o jejum era para os hipócritas. Eles entendiam que o jejum não era apenas para buscar a vontade de Deus, mas para mostrar o tamanho da sua religiosidade para as pessoas que o cercavam. Qualquer uma dessas melhores ações, elas deixam de ser boas ações quando elas buscam o elogio do próximo. As boas ações podem ser maléficas para mim e para você, se não entendemos o propósito delas. Não havia nada de errado. Jesus não está condenando a prática de dar esmolas, Ele não está condenando a oração e muito menos o jejum. Tanto é que Ele começa dizendo: quando orardes, quando jejuardes, quando deres esmola. Jesus está afirmando essa prática prática deve continuar sendo feita, mas Ele valoriza algo muito mais especial. Quais olhos estão te observando? Quais olhos estão nos observando, queridos? Ele fala que existem vários olhos. Se forem os olhos dos homens, da sociedade, nós já recebemos a recompensa que nos cabe, que vai ser, quem sabe, aplausos, que vai ser um tapinha nas costas, vai ser um elogio. Mas ele fala que essas pessoas que buscam essas recompensas humanas são temporárias, elas não mudam a vida de ninguém. São aquelas pessoas que buscam ajudar o próximo, não para que o próximo mude de vida, mas para que a sua vida seja exaltada, do doador seja exaltado. Ele fala nos 3 aspectos, tanto nas esmolas, quanto na oração, quanto no jejum. Ele fala: em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa humana, um olhar, um aplauso, um elogio. Se você quer dar esmolas para demonstrar a sua generosidade, você vai apenas obter a admiração dos semelhantes. Se você quer orar para que as pessoas ouçam a sua eloquência, a sua retórica, você já recebeu a recompensa, que vai ser uma reputação de uma pessoa que fala bem. Se você quer demonstrar o seu jejum para que as pessoas vejam que você é uma pessoa religiosa, amém, você já recebeu a sua recompensa de ser indicado como uma pessoa extremamente religiosa ou religiosa. É isso que Jesus Cristo está apontando aqui. Ele não está condenando as práticas, mas o que ele diz que, em outras palavras, é como se ele estivesse falando o seguinte: se seu único fim é obter as recompensas que o mundo pode dar, não há dúvida que você o conseguirá. Se o seu objetivo é conquistar as recompensas que o mundo pode dar, fazendo essas práticas que deveriam ser para a glória do Senhor, mas sendo para a sua glória própria, você vai recebê-las. Mas se o seu objetivo é receber as recompensas, as dádivas e as bênçãos dadas por Deus para a sua vida, não é assim que funciona. Jesus Cristo está mostrando, vamos alinhar esse momento. Eu quero que você estenda esse raciocínio não só para generosidade, esmolas, oração ou jejum, mas estenda para qualquer prática cristã religiosa que eu e você possamos ter e fazer. Ele fala sobre esmolas. Ele fala: olha, não toque trombeta, no versículo 2, quando pois deres esmolas, não toques trombeta. Havia lá, naquela região, os judeus, quando havia uma necessidade, tocavam-se as trombetas e as pessoas abaixavam as portas do seu comércio, saíam de suas casas para irem até o templo fazer grandes ofertas. E não havia mais nada do que uma vanglória, do que uma pessoa ao ouvir as trombetas tocando, sair de sua casa, sair do seu comércio e demonstrar que estava correndo para ajudar. Outra situação que você lembra muito bem, quando Jesus estava a observar as pessoas a trazerem os seus dízimos, naquela passagem da oferta da viúva pobre, e ali se destaca que as pessoas davam grandes quantias, mas davam para serem vistos, para serem observados.
Eis que se achega, se aproxima do gasofilácio, esse móvel, onde as pessoas depositavam suas ofertas, uma viúva, que é identificada como uma viúva pobre, e ela dá tudo o que ela tinha, todo o seu sustento. Ele fala sobre a hipocrisia. Aqueles que fazem isso estão encenando, fazendo um teatro. Hipócrita vem de ator. Quando você vai assistir um filme ou uma peça de teatro, você sabe que você vai ver atores fazendo um teatro, fazendo e encenando algo que eles não são. É isso que Jesus está acusando esses homens e mulheres que davam suas esmolas ou faziam orações em praça pública. Eles estavam fazendo o que eles não eram. Eles estavam vivendo uma encenação. Sabe que se alguém vir aqui, você aqui na cidade, fazendo um show de malabarismo, você vai ver aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher fazendo malabarismo, aquele show, contorcionismo, equilibrista, e você vai aplaudir essa pessoa no final, porque ela está fazendo algo fora do natural, uma coisa que vai além das nossas capacidades naturais, uma pessoa que treinou muito, que fez algo muito especial. É isso que o Sermão do Monte nos fala. O Sermão do Monte devem ser características que eu e você tenhamos e venhamos a desenvolver, que sejam naturais a nós. Nós não vamos precisar encenar nada, nós vamos precisar fazer uma performance especial para que as pessoas vejam. Isso deve ser vindo do relacionamento que nós temos com Deus. A generosidade é algo natural, intrínseco à alma e à alma do cristão. A oração deve ser parte da nossa vida. O jejum deve ser uma prática rotineira da nossa vida. É isso que Deus nos chama, isso deveria ser de forma natural. Mas muitas vezes nós queremos um show, nós queremos uma performance. E como é difícil não vivermos escravizados pela visibilidade. Estamos numa sociedade da visibilidade, do palco, das mídias sociais, da quantidade de curtidas, da quantidade de seguidores. As pessoas hoje são valorizadas por isso. Os nossos jovens estão valorizando não mais heróis, mas os youtubers. Eles procuram quantos milhões de seguidores aquele ou aquela pessoa possui. E então, devido à quantidade de pessoas que elas seguem, ela se acha no direito de seguir também. Eu preciso seguir ele, porque se existem milhões de pessoas o ouvindo, certamente ele tem alguma coisa para me falar, sem avaliar o conteúdo. Nós estamos presos à visibilidade. Estamos presos a uma sociedade que busca a visibilidade. Mas ele fala que aquelas pessoas assim, elas encenam, elas fazem um teatro, elas são hipócritas. Por fora elas vivem alguma coisa, por dentro nada. Jesus mesmo, falando sobre isso, ele fala: olha, vocês são hipócritas, porque vocês dão dízimo de muita coisa, mas negligenciam a ajuda para o próximo. Vocês deveriam fazer esse sem abster daquele. Quando Jesus nos chama a essa responsabilidade, ele está falando assim, ó, o exemplo de dar é dar-se a si mesmo. Diga comigo, dar-se a si mesmo. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de como ajudar o próximo realmente. E muitas pessoas são capazes de dar grandes quantias para que isso não lhes venha dar trabalho. Agora, na verdade, nós temos que admitir aqui que é mais fácil hoje em dia enfiarmos a mão no bolso, entregarmos uma quantia de dinheiro para alguma pessoa, desde que aquela pessoa não mais nos importune. O que seria dos ricos se não fosse a filantropia? Mas nos envolver com a causa custa-nos tempo, agenda, custa-nos momentos que eu vou ter que fazer uma troca, nos custa caro, muito mais do que o dinheiro, custa o envolvimento de cada um de nós. Jesus Cristo se envolveu com cada um de nós. Ele foi capaz de doar-se a si mesmo, de se doar a nós. Quando ele se inscreve na minha e na sua história, e ele mostra que sabe qual é a generosidade está em Deus Todo-Poderoso, que foi capaz de enviar seu Filho unigênito para viver entre nós, para morrer na cruz por nós, para nos dar vida, para trocar tudo que nós temos, as nossas mazelas.
e nós podemos abraçar a sua vida? Será que eu e você, a exemplo de Jesus Cristo, temos dado tudo menos a nós mesmos, mas a exemplo de Jesus Cristo, dado tudo e a nós mesmos também? Será que temos desenvolvido uma vida de doação, não só de colocar a mão no bolso, mas de entrega do nosso coração para as pessoas? Jesus Cristo está mostrando isso, e Ele fala aqui que essa é a grande maneira de evitarmos, de protegermos a nossa vida da falsa piedade exibicionista. Nós demos, nós ajudamos as pessoas, e fazemos assim, assado. Não, Ele fala, ó, quando a mão direita der, que a mão esquerda não saiba. Imagine só. Graças a Deus nós fazemos parte de uma igreja em que eu conheço muitas pessoas assim. Muitas pessoas que ajudam muito e não querem nem um pouco serem conhecidas, nem anunciadas. Graças a Deus nós fazemos parte de uma igreja que tem esse entendimento. Mas é claro que eu e você precisamos ser lembrados todos os dias da mensagem poderosa de Jesus Cristo. Se você vai doar-se, antes doe-se a si mesmo, para as causas, para as pessoas, para as situações. Jesus se deu silenciosamente e entregou a si mesmo. Quando Jesus nasceu na manjedoura, poucas pessoas puderam visitá-lo. Se elas não fossem instruídas pelos anjos do anunciamento, Jesus certamente só teria ali Maria, José e alguns animais naquela estrebaria. Jesus Cristo morreu na cruz e foi abandonado até mesmo pelos seus discípulos amados, de uma forma silenciosa. Ele foi crescendo no seu ministério, e então o anúncio do Evangelho chegou até nós. É graça do Senhor. Mas ele também fala de oração, e aqui ele fala de uma oração que virou uma fórmula, e muitas vezes o nosso modo de orar pode converter-se em uma fórmula que nós usamos. Muitas vezes eu já participei de cursos de oração em que era uma fórmula, a pessoa colocava num quadro, olha, primeiro agradeça, segundo vai interceder, depois você vai fazer isso, assim por diante, tem um momento da guerra, tem um momento da gratidão, e assim como se fosse uma fórmula. É claro que nós temos que ser instruídos sim na oração, há um grande valor no curso de oração, mas o curso de oração real e fiel à palavra do Senhor vai te levar a orar, vai te levar a experimentar a oração no dia a dia, porque nós experimentamos a orar quando oramos, não tem segredo, querido. Jesus Cristo está falando o seguinte, olha, a oração pode se converter em uma fórmula, a oração pode cair num formalismo vazio, a tendência de uma repetição mecânica das orações, e de uma oração virar uma reza, uma repetição sem sentido, sem vida e mecânica, de algumas palavras ordenadas, coordenadas. Na verdade, a oração do Pai Nosso, e que fazemos, não deve ser apenas repetida com os lábios, mas com o coração. Ela é um modelo para que possamos seguir, é um modelo de oração para que possamos desenvolver a nossa própria oração. Os discípulos se admiravam da intimidade que Jesus tinha, certamente não porque Jesus recitava o Pai Nosso em todas as suas orações, senão eles não pediriam para serem ensinados, eles só repetiriam as palavras de Jesus. Mas Jesus tinha intimidade, ele tinha um derramar de coração, tinha uma sinceridade, tinha uma verdade nas suas palavras, não era apenas uma repetição mecânica de palavras. A oração também ao judeu tinha uma tendência a ser colocada em certos lugares. Na verdade, dentro do judaísmo, a oração sempre foi colocada em alto pedestal. Eles tinham vários momentos para a oração. Eles eram um povo que era instigado a orar. Porém, eles faziam em plena praça pública. O que deveria ser algo para abençoar a sua nação, virou algo para a vanglória de si mesmos. E eles caprichavam nas suas palavras para que as pessoas ouvissem, eles afinavam a sua voz para orar ainda mais alto, para que todo mundo observasse essas pessoas. E falando disso, Jesus propôs uma parábola entre o publicano e o fariseu. Diz que esses dois homens, o publicano tido como pecador e o fariseu como um ultra religioso, eles subiram ao templo, porque eles estavam ligados a um local de oração, eles precisavam do templo para orar.
E quando nós vemos a igreja no Novo Testamento, ela ainda demorou um pouco para sair do templo na oração. Ela ainda permaneceu no templo, até que Deus levanta homens como Estevão, como o próprio apóstolo Pedro e Paulo, para mostrar para eles que eles poderiam desenvolver a oração até mesmo em cidades gentílicas. Mas é fato que Jesus fala que o fariseu e o publicano subiram para orar, e o fariseu muito religioso, eles oravam levantando as mãos aos céus, colocando as suas palmas para cima, abaixando a cabeça, e ia falando bem alto: Deus, obrigado porque eu não sou como esse pecador, esse publicano, eu jejuo, eu faço bem, eu faço isso e aquilo. Uma oração para si mesmo, é a oração que atinge apenas 2 ouvidos, os nossos. Não é uma oração que alcança o coração de Deus, é uma oração que é ouvida apenas pelos nossos ouvidos, não é uma oração que glorifica a Deus, mas tem a glória para si mesmos. Tem pessoas que oram e começam a declarar: obrigado, Senhor, porque eu tenho feito isso, por aquilo. Parece que Deus não sabe, parece que eu tenho que lembrar a Deus do que eu fiz de bom essa semana. Aliás, Deus, olha, eu estou no Novo Testamento, estou em dia, hein, Deus, olha lá, estou em dia lá, estou orando certinho, anota aí, porque quando for dar a bênção, eu sei que o senhor vai um caderneta, né? Ah, esse irmão está em dia na oração. Fui na célula, olha só, Deus, obrigado porque eu sou fiel à célula. Obrigado, Senhor, porque eu jejuo 2 vezes na semana, porque eu dou o dízimo de tudo que eu recebo, e assim por diante. Mas Jesus fala do publicano, que nem ousava olhar, baixava a cabeça, batia no seu peito, e admitia a sua verdade: ser propício a mim, que sou pecador. Diferença de oração, não era uma oração ligada a lugar, não era uma fórmula, não era uma repetição sem vida de palavras, não era uma oração longa. Na época tinham pessoas que achavam que por mais longas fossem as orações, mais espirituais eles seriam. E Jesus não está condenando uma oração longa, querido, preste atenção. Jesus não está condenando a oração, mas está condenando uma oração sem vida, uma oração sem verdade. Será que a nossa oração pública é o reflexo da nossa oração no privado? Será que o nosso Deus é só o Deus da grande congregação, da visibilidade, ou o nosso Deus é o Deus do secreto? É o Deus que sabe o que fazemos quando ninguém mais nos vê? Será que quando ninguém mais nos vê, o nosso coração arde pela palavra dEle, arde por ser generoso para as pessoas, arde pela oração, pelo jejum? Ou fazemos isso só quando é institucionalizado? Não, eu jejuo, pastor, quando a igreja fala que eu tenho que jejuar. Quantas pessoas chegam para nós, pastores: faz tempo que você não fala de fazer um jejum. Eu pergunto: por que você não está jejuando? Não, só quando a igreja jejuar. Que cristianismo é esse? Ou seja, você só vai orar quando eu falar para orar, você só vai ler a Bíblia quando eu dizer para ler a Bíblia. Que cristianismo é esse? Que eu preciso de uma instituição para dizer o que eu faço, ou como faço, ou pior, quando faço. Orações longas, cuidado, muitas de nossas orações morrem nos lábios. Muitas de nossas orações morrem nem mesmo ao sair dos nossos lábios. Orações mortas. É muito fácil fingir piedade quando os outros estão olhando, querido. Jesus está condenando isso. Mas como se deve orar então? Simples, com autenticidade. Essa oração deve ser oferecida a Deus, com verdade. Temos que recordar que o Deus a quem oramos é um Deus de amor, que está sim disposto a nos ouvir, até mesmo as nossas mais escuras verdades. Assim como aquele publicano: ser propício a mim, que sou pecador. E ele nos dá um modelo, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E ele começa a declarar essa oração maravilhosa, que tem que nos encorajar a termos um coração de intimidade. Ele não diz: o meu chefe que está nos céus, o meu patrão que está nos céus, o meu Deus que está nos céus. O Deus do Novo Testamento, por meio de Jesus Cristo, é um Pai, e eu tenho que me relacionar com Ele por meio dessa paternidade saudável, emocionalmente saudável, que eu e você temos que desenvolver. Pai nosso que estás nos céus.
Mas ele fala: vai no seu quarto, fecha a porta e busque ao Senhor em secreto, porque o nosso Deus é o Deus do secreto. Mas tem que ter uma intencionalidade, eu tenho que ter uma vontade, eu tenho que ter uma disposição, eu tenho que ter um passo para. E eu não estou falando que Jesus sacralizou o quarto, não é o quarto. Ele sacralizou essa busca onde mais ninguém te vê, onde só os olhos de Deus te enxergam, mas ninguém te vê. Pode ser no seu escritório, pode ser no seu quarto, pode ser na sala da sua casa, pode ser na sala do seu consultório, pode ser dentro do seu carro. Aliás, o carro é um excelente lugar para você orar. Parece que é o lugar que hoje, nos dias de hoje, é o lugar mais íntimo que o ser humano possui. Lugares assim, onde você desenvolve, onde ninguém pede, mas você ora, onde ninguém solicita, mas você jejua, onde ninguém está olhando, mas você está ajudando aquele que precisa. C.S. Lewis, quando orava pela sua esposa que estava com câncer, ele deu a seguinte resposta falando de oração: Deus não precisa da minha oração, ele disse, sou eu quem preciso dela. A oração me aproxima de Deus, revela minha dependência, minha fome e sede por sua vontade, seu reino, sua pessoa. A oração muda principalmente a mim, minha visão de Deus, do próximo e das circunstâncias. Não é lindo isso? Deus não precisa da minha oração, eu é que preciso dela. Jesus Cristo foi um homem que demonstrou o valor da oração. Inúmeras vezes Jesus Cristo saía para o secreto, para a oração. Inúmeras vezes Jesus deixava os seus discípulos e naquela circunstância geográfica ele subia ao monte para estar sozinho, porque ele valorizava o secreto, ele valorizava isso. Mas aqui o texto também fala sobre jejum. O jejum muitas vezes virou uma dieta, só retirar um pouco de alimento durante alguns dias. Não, aqui é o jejum e a oração. Aqui é uma prática religiosa cristã, de se abster de algo desse mundo para ser sustentado por algo espiritual. Eu costumo dizer que jejum é a forma que Deus elimina os ruídos e sons deste mundo no meu coração, para que eu somente ouça a voz de Deus. Jejum é a forma que Deus elimina os ruídos e os barulhos deste mundo, para que eu ouça somente a voz de Deus. Quantas vezes nós temos tantas vozes, tantos ruídos, entrando em interferência ao ouvir Deus. Quando nós jejuamos, abstemos de alimentação, e não só disso, dedicamos um tempo de oração, de busca, de intimidade com o Senhor, aqueles ruídos vão se apagando da nossa mente, do nosso coração, até que nós temos sintonia fina com Deus, e ouvimos a sua voz sem interferência nenhuma, queridos. Esse é o jejum. O jejum enfatizava, no caso aqui, dos hipócritas, dos atores, aqueles que encenavam, a negação da carne. Mas para os fariseus estavam glorificando a sua carne, chamando a atenção para si. Era costume desses homens, ao jejuarem, bagunçarem o cabelo, desarrumarem a roupa, para mostrar que estavam sofrendo. Ficavam cabisbaixos, e as pessoas iam falar: o que está acontecendo? É que hoje eu estou jejuando, sabe, irmão? Estou jejuando, não está fácil hoje, eu tenho essa prática de jejum, está tudo bem, estou jejuando. Mas ao meio-dia ele vai comer um prato de almoço escondido, mas está jejuando. Jesus fala: não faça assim, unge a cabeça, toma um banho, revigora-se, coloca uma roupa bem colocada, e não demonstre para ninguém que você está jejuando, porque o Pai que te vê em secreto, esse Pai te recompensará. É o Deus do secreto, Ele é o Deus do secreto. Mas eu quero terminar dizendo que esta é uma questão entre visibilidade e anonimato. Como eu disse, a sociedade que vivemos é a sociedade da visibilidade. Precisamos ser vistos. As pessoas, e com todo respeito aos coachings, eles enfatizam isso. Precisam ser vistos. Quem não é visto não é lembrado. Você precisa ser visto a todo custo. E tem pessoas aí na internet fazendo coisas a todo custo para serem vistas. Recentemente uma jovem youtuber saiu no jornal que ela armou seu próprio rapto
foi raptada, mas foi tudo uma enganação, disse que tinha sido ali violentada, tudo armação, tudo para conseguir mais seguidores nas suas mídias sociais. Onde chegamos? O absurdo onde chegamos, por causa da era da visibilidade. E aqui, o Sermão do Monte, essa contracultura vem falar sobre o anonimato, pessoas que são invisíveis. Tem um livro muito interessante, foi indicação do pastor Diogo recentemente aqui, chama Invisível. Ela chama Sara, e eu lendo algumas partes desse livro, ele fala sobre o invisível, o dom de permanecer escondido em um mundo que ama ser notado. É um convite ao anonimato, é um convite à invisibilidade. Agora você pode falar, mas parece um contrassenso, porque em Mateus capítulo 5 ele fala: vós sois o sal da terra e a luz do mundo, e aqui ele fala: olha, vai em secreto. A gente não pode analisar o discurso de Jesus apenas por um versículo, nós temos que entender todo o seu discurso. Quando ele fala isso, ele está falando o seguinte: a intenção que está por trás disso tudo. Qual a intenção? Ser visto? Está errado. Qual a intenção? Glorificar a Deus? Está certo. As suas obras se tornarão visíveis se forem para glorificar a Deus, e vão redundar em glória a Deus. Lembra da parábola do fariseu do publicano? Diz o texto que o fariseu recebeu sua recompensa ali, mas não desceu justificado à sua casa. Mas o publicano, aquele que batia no seu peito e dizia: eu sou pecador, voltou justificado para sua casa, mesmo no anonimato, mesmo sem ter muitos seguidores, mesmo sem ser uma pessoa popular. Ele entendeu isso. Nós não fomos relegados a esses lugares do secreto, nós fomos convidados. Você pode dizer amém? Jesus nos convida, querido. Jesus nos convida para a intimidade. Jesus nos convida para esses locais em que você apenas fala com Ele, mais ninguém, onde só Ele ouve a sua voz, onde os únicos par de olhos te observando são os olhos do Eterno, te olhando, e você ali em intimidade com Deus, seja no seu quarto, seja no seu carro, seja na sua empresa. Quantas histórias eu conheço de pessoas que precisavam tomar uma decisão tão rápida, estavam numa reunião e pediram licença para ir ao banheiro, porque queriam ter um tempo com Deus, um momento só dele com Deus. Pessoas que entendem o Deus do secreto. O problema é que o anonimato ou o secreto nos perturba. Ele nos perturba. É legítimo buscar reconhecimento e apreciação. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Tudo que fazemos é para a glória do Senhor. Mas a Bíblia assegura que a audiência mais sublime, mais vívida, é a audiência de Deus. Quando Deus nos olha. Eu escrevo uma frase aí que diz o seguinte: abraçar o anonimato ou o secreto em Deus é um golpe mortal nas raízes de nosso orgulho. Abrace esse Deus do secreto, querido, na sua vida. Abrace esse Deus do secreto. Nós não vamos crescer em maturidade cristã vivendo apenas no que é visível, vivendo apenas de domingo a domingo. Há tantas pessoas, e nesse momento de pandemia está ficando mais evidente isso. A palavra do Senhor diz que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. Tantas pessoas que nós pastores vamos acolhê-las, pastoreá-las, há tanto tempo longe, elas falam: é verdade, pastor, estamos frios. Mas aonde você se deixou se esfriar? Porque dependia de momentos públicos, mas não tinha suas raízes no secreto. Eu e você precisamos aprender a crescer para baixo, em um nível de profundidade com Deus. E daí sim, tudo que vir à superfície será para a glória do Senhor. Eu creio que o secreto, o anonimato faz parte do processo de Deus na minha e na sua vida. Só que uma coisa você pode ter certeza: nunca estamos sós no secreto. Os olhos do Deus Todo-Poderoso estão conosco. As mãos daquele que nos guarda nos protegem. Ele é o Deus do secreto, amém? Quero convidar você a se colocar em pé. Eu queria que agora, de uma forma muito singela, você colocasse a mão no seu coração
Eu queria que você falasse com Deus agora. Eu não quero que você use das minhas palavras. Eu queria convidar você a ter esse momento de oração. Esqueça quem está à sua direita, à sua esquerda. Agora fale com Deus. Quem sabe você não está tendo esse momento da busca sincera de Deus. É o Deus que te aguarda no secreto. É o Deus que anseia para falar com você, para meditar contigo. Apocalipse diz que eis que estou à porta e bato, Jesus. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Esse é um versículo para mim e para você, cristãos verdadeiros. Deus busca esse momento para cear conosco, para desfrutar dessa intimidade. É o Deus do secreto. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra. Obrigado por Jesus Cristo ao trazer esse sermão tão valoroso, tão profundo. Obrigado, Pai, porque certamente o Senhor tem valorizado cada dia mais os atos de generosidade, a oração e o jejum, mas que realmente eles sejam feitos nutridos pelo secreto em Deus, porque o Deus que nos vê em secreto nos recompensará. Existe uma recompensa, Deus, mas muitas vezes nós estamos satisfeitos com as recompensas humanas, mas não, Deus, que o nosso coração possa buscar essa recompensa que vem de Deus para a nossa vida, o Deus do secreto que nos aguarda nesses momentos de intimidade, que possamos, ó Pai, levar isso a sério e temos esses momentos de profunda intimidade com o Rei dos Reis, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É nesse nome que oramos. Amém, amém, amém. Glória a Deus.